Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos dando início a mais um vídeo no canal para honra e glória de Deus e que possamos chamar pela presença do Espírito Santo, pois é essa presença, né, a pessoa do Espírito Santo que faz a diferença em nosso meio. Como vocês viram, o tema do vídeo é obedientes à visão. Então eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias comigo, caso possível, em Atos 26, a partir do versículo 14. Aqui o apóstolo Paulo está depondo, testemunhando perante o rei Agripe, no versículo 14 de Atos 26, ele fala o seguinte: e caindo todos nós por terra, contando do testemunho dele, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí chega o versículo 19, ele vira para o rei Agripa e fala: olha, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vou repetir mais uma vez para que possa realmente frisar em nossos corações. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. É importante entender que Deus concedeu uma visão ao apóstolo Paulo, né, de alcançar os gentios, a propagar o evangelho, a discipular as nações, a expandir o reino de Deus aos quatro cantos da terra, e ele não podia ser desobediente a essa visão. E é necessário que em minha vida, em sua vida que está assistindo a esse vídeo, possamos receber uma visão de Deus e ser obediente a essa visão. Deus tem uma visão específica para cada um de nós, específica para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa região, e cabe a nós, como corpo de Cristo na terra, como filhos de Deus, buscarmos essa visão e sermos obedientes a ela, né? Muitas vezes, eu não sei se você vai se identificar comigo nesse comentário, mas quantas vezes já nos sentimos com a ausência do poder de Deus em nossas vidas, como se estivesse faltando algo, como se algo estivesse fora do lugar, como se carecêssemos da unção do poder de Deus, de vidas sendo alcançadas, sendo transformadas pelo poder do evangelho, e nós falamos: Deus, o que eu preciso fazer para que eu veja vidas sendo salvas, para que minha família seja alcançada, para que realmente a sociedade seja impactada pela pregação do evangelho, né? E muitas vezes não entendemos o que precisamos fazer, e é claro que existem várias respostas para isso, seja nos voltarmos à presença de Deus, a uma vida de oração, de jejum, de discipulado, nos envolvermos com a igreja local, de fato sermos pastoreados. Mas o foco desse vídeo é que eu gostaria de te convidar, meu amado irmão, minha amada irmã, a buscar a visão de Deus para a sua vida, a você dobrar os seus joelhos e falar: Deus, qual é a visão que o Senhor tem para mim? Seja alcançar minha família, seja alcançar os meus vizinhos, os meus colegas, os universitários, ajudar a minha igreja local, a fazer missões urbanas, a fazer missões transculturais, né? Qual é a sua visão para minha vida? Seja defendendo a fé, seja propagando o evangelho, seja, né, me aprofundando mais no ensino, no evangelismo, né, no profético. Qual a visão sua para minha vida, para essa estação? Como eu posso cooperar para que as vidas sejam alcançadas? É necessário, irmãos, que possamos dobrar os nossos joelhos e buscarmos a visão que vem do alto, né? Se vemos a vida do apóstolo Paulo, a gente sabe que quando ele se converte, quando ele tem um encontro com Cristo, ali em Atos 9, a caminho de Damasco, os olhos dele ficam cegos, ele fica cego, porque ali representa a real condição dele. Ele estava cego espiritualmente. Sim, ele estava prendendo os cristãos, ele estava perseguindo aqueles que professavam a fé em Cristo, ele estava com uma visão terrena, ele estava com uma visão de homens, mas não estava com uma visão dos céus, não estava com uma visão de Deus. Então Deus cega Paulo temporariamente para mostrar: olha, você está cego espiritualmente, a visão que você tem não é a visão que eu tenho para você, e é necessário que os seus olhos verdadeiramente sejam abertos. E muitas vezes nós não estamos cegos fisicamente, mas estamos espiritualmente, perseguindo visão de homens, visões humanistas de bens materiais, visões às vezes antropocentristas, que não nos levarão a propagar o reino de Deus.
E o apóstolo Paulo fica cego e posteriormente ele abre os olhos dele físico, mas também espiritualmente, sabendo aquilo que Deus tem para a vida dele. E da mesma maneira nós precisamos clamar: Deus, abra os meus olhos espirituais para que eu possa saber a visão sua para minha vida, para que eu possa saber exatamente o que você tem para minha vida, né? Quando tem uma passagem que Jesus cura o cego de uma visão, só que a primeira vez que ele ora, né, pelo cego, a primeira visão que abre dele, Jesus pergunta: o que vês? Ele fala: olha, eu vejo as pessoas como árvores. Aí, na segunda vez, a visão física dele totalmente é restaurada, porque a primeira vez que ele é curado, ele é primeiro curado da visão espiritual, né, que ele vê as pessoas como árvores, e depois é curada a visão física dele, né? É importante entendermos que existe uma visão espiritual, da mesma maneira que existe a nossa visão física, né, o nosso falar físico, da mesma maneira é espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de te convidar: até que ponto estamos com a nossa visão espiritual em dia? Até que ponto estamos obedientes à visão celestial de Deus para nós? É tempo de voltarmos a viver o nosso chamado, é tempo de voltarmos a viver o nosso propósito, é tempo de voltarmos a mergulharmos na Escritura e buscarmos ao Senhor que veio do alto, falando: Deus, você é tudo para minha vida. Eu abro mão do pecado, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus desejos para viver o seu reino, para viver aquilo que você tem para mim. Então eu gostaria, meu irmão, minha irmã, de realmente te convidar a buscar a visão de Deus, a buscar a visão celestial, falar: cara, eu vou servir a visão do meu pastor, eu vou servir a visão que Deus deu para minha igreja, eu vou cooperar com a minha igreja, eu também vou buscar cooperar, ser obediente à visão que Deus tem para minha vida. Às vezes Deus está te chamando a ser um incendiado, né, na universidade, no seu campo de trabalho, na hora do almoço, em vez de simplesmente ligar o celular e ver um besterol e falar: cara, eu vou sentar com dois colegas meus e evangelizar eles, eu vou gastar 15 minutos a mais no final do dia para me reunir com os meus amigos e meus irmãos e orar, né? Às vezes no final do dia eu ligo para um outro amigo, filho na fé, e falo: cara, vamos orar junto. A gente fica ali meia hora, uma hora e meia orando em línguas, clamando pela descida do Espírito Santo por céus abertos, porque nós precisamos ser uma igreja que carrega a visão. Nós precisamos ser discípulos de Cristo que tem a visão em dia. Jesus fala para uma das igrejas em Apocalipse: olha, é melhor que vocês comprassem colírio de mim para que vocês possam ter seus olhos abertos e ver a sua real condição, né? Em outras passagens, Jesus chega e fala: olha, é fatal que seus olhos se abram. É necessário buscarmos a visão de Deus para nós, assim como Deus fala para Abacuque: olha, escreva a visão, a ponto daquele que passar correndo possa ver a visão. Nós precisamos ter a visão de Deus escrita de forma profunda em nossos corações. Então, meu irmão, minha irmã, busque a visão de Deus para a sua vida. O que transformou a vida do apóstolo Paulo foi ser obediente a visão de Deus para a vida dele. Imagina se o apóstolo Paulo não tivesse sido obediente a essa visão. E eu gostaria de te convidar: quantas vidas, quantas coisas em nossa vida já poderiam estar diferentes se fôssemos mais fiéis e íntegros à visão que Deus deu para nós. Não busque a visão que Deus deu para outro. Às vezes Deus chamou o outro para, sei lá, missão urbana, mas para você Ele chamou para missão, né, transcultural. Às vezes para outro Deus chamou para missão universitária, mas para você Deus te chamou para missão no trabalho. O ponto é: obedeça a visão que Deus tenha para a sua vida. Não viva a vida do outro, não olhe para a grama do vizinho, não veja a vida do vizinho, viva a vida que Deus tem para você. Então, Fê, o que eu preciso fazer saindo desse vídeo? 3 coisas muito simples. Primeiro, se voltar para uma vida intensa, radical, com Deus, de devoção, de oração, jejum, de lágrimas e arrependimento. 2, servindo a visão dos seus pastores, dos seus discipuladores, porque Deus nos chama a servir o coletivo. Né, o apóstolo Paulo não cumpriu a visão dele sozinho. Nós vemos que a primeira viagem missionária dele, ele já saiu com Barnabé, depois a outra com Silas. O fato é, não existe visão que se cumpra sozinho. Então sirva a visão do seu pastor, do seu discipulador. E terceira, busque a visão específica, a palavra rema de Deus para a sua vida, porque aquilo que Deus te chamou, te levantou, nenhuma outra pessoa pode fazer. O seu chamado é único, meu irmão, o seu propósito é único. Então busque a visão de Deus. Se nesse momento você puder fechar seus olhos, eu gostaria de fazer uma simples oração para a gente poder concluir esse vídeo. Senhor Jesus, Pai,
Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer em nossas vidas. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos chamou, nos criou para um propósito, que não estamos nessa terra por acaso, e nós te pedimos, enche o nosso coração da tua palavra, nos esvazia das coisas desse mundo, da voz desse mundo, dos barulhos desse mundo, e que possamos ser cheios da tua visão para nós. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos te ver, para que possamos ver os teus desígnios e propósitos em nossas vidas e que possamos ser obedientes a isso, meu Pai. Nós te pedimos por visão. Em nome de Jesus, nesse momento, que cada um que está assistindo esse vídeo tenha os seus olhos espirituais abertos para que possa ver especificamente aquilo que o Senhor tem para eles nesse momento, nessa estação e nos anos vindouros. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós chamamos pela tua presença e pela tua direção, como a tua palavra fala, o homem que teme ao Senhor, este o instruirá no caminho que se deve andar, como está lá no Salmos 25. E assim nós cremos e oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo. Eu oro para que a partir de hoje, a partir que estejamos assistindo esse vídeo, algo dentro de nós comece a ser gerado e o reino de Deus seja propagado aos quatro cantos dessa terra. Que Deus te abençoe, te vejo no próximo vídeo.